E aí, se aquela famosa sopa de letrinhas da AWS já deu um nó na cabeça de alguém por aí, pode relaxar que hoje a gente vai descomplicar. Vamos mergulhar em alguns dos principais serviços de dados e integração para entender não só o que eles fazem, mas o que é mais importante, por que eles existem. Então, olha só o nosso mapa para essa jornada. A gente vai seguir o caminho lógico dos dados, desde a sua natureza dupla até como as aplicações conversam entre si. A ideia é terminar com sistemas mais robustos que não quebram à toa. Vamos lá! Para começar, a gente precisa entender uma verdade que é a base de tudo. Nem todo dado é igual. Na verdade, os dados têm tipo uma vida dupla, com dois propósitos completamente diferentes. E sacar essa diferença é o segredo para todo o resto que a gente vai ver. De um lado, temos o OLTP. Pensa nele como o dado do agora. É a informação viva que está acontecendo neste exato momento que a aplicação usa para funcionar. Sabe quando alguém checa o estoque de um produto num site? Isso é OLTP puro, uma transação em tempo real. Do outro lado, a gente tem o OLAP. Esse é o dado do passado. É aqui que a gente olha para todo o histórico, junta as peças, para tentar encontrar padrões, tendências, para tomar decisões mais inteligentes lá na frente, tipo analisar as vendas do último ano para planejar o próximo. E aqui está o pulo do gato, sabe? A distinção é crítica. O OLP, que usa bancos como o RDS, ele está lá na linha de frente, operando o negócio, fazendo as coisas acontecerem. Já o OLP, com os gigantes como o Redshift, está nos bastidores, analisando o negócio para guiar o futuro. Um é ação, o outro é reflexão. Beleza, agora que essa separação entre o agora e o passado está mais clara, vamos focar na análise. Para lidar com aquelas montanhas de dados históricos do OLAP, não dá para usar qualquer ferramenta. É preciso um lugar especializado, um verdadeiro armazém de dados. E na AWS, esse cara se chama Amazon Redshift. O jeito que o Redshift trabalha é bem interessante. Ele não vai lá e analisa o dado original, na fonte, não. Primeiro, ele copia esses dados para dentro dele. Depois, organiza tudo num formato super otimizado. E só então ele parte para a análise. É justamente por ele trabalhar com uma cópia que ele é uma máquina para o OLAP, mas não serve para transações ao vivo, que precisam do dado original quentinho. O Redshift é, sem dúvida, super poderoso e seguro. Mas atenção para um detalhe de arquitetura que pega muita gente. Ele não é feito para alta disponibilidade, e sim para recuperação de desastres. Por quê? Porque, como a gente viu, ele trabalha com uma cópia. Se o cluster do Redshift cair, a operação do dia a dia continua, o site não sai do ar, porque o dado original, o OLTP, está lá, seguro em outro lugar. Faz sentido, né? Ok, mas é aqui que a coisa pode começar a complicar um pouco. Porque a AWS tem outro serviço para consultar dados direto no S3, o famoso Athena. E aí vem a pergunta, por que raios existe o Redshift Spectrum? Não é a mesma coisa? Não é redundante? A resposta está toda no padrão de uso. Pensa assim, o Redshift Spectrum é para aquela análise pesada, complexa, que faz parte da rotina, do dia a dia do negócio. É algo que justifica manter um cluster de Redshift ligado. Já o Athena é o canivete suíço. É para aquela pergunta pontual, para uma exploração rápida, pague só pela consulta que fizer. Um é para rotina pesada, o outro é para curiosidade. Muito bem, já armazenamos, já analisamos os dados. Mas e as aplicações? Como é que elas de fato usam e trocam essas informações entre si de um jeito seguro e eficiente? O Amazon Airflow é como se fosse um super encanamento de dados. A única função dele é essa, mover dados de um lugar para o outro. De um SaaS, como o Salesforce, para um serviço da AWS, por exemplo. E o melhor, de forma automática, segura, sem precisar escrever uma linha de código para fazer essa integração. É um verdadeiro encanador de dados plug and play. Já o AppSync, a lógica é completamente diferente. Ele não move dados, ele serve dados. Imagina uma bandeja de garçom. Em vez da aplicação ter que ir em 10 cozinhas diferentes, DynamoDB, RDS, etc., para pegar o que precisa, o AppSync coloca tudo o que é necessário nessa única bandeja. A aplicação só precisa ir lá e pegar. Simples assim. Então, resumindo a ópera para não ter erro, Airflow é o transportador, ele move os dados. AppSync é o garçom, ele serve os dados. Um é sobre transporte, o outro é sobre acesso. Bom, agora a gente vai entrar num assunto que é simplesmente essencial para qualquer arquitetura moderna e robusta. O tal do desacoplamento. É sobre fazer com que as diferentes partes de um sistema conversem entre si sem que uma dependa diretamente da outra para sobreviver.
Essa aqui é uma dor clássica de quem trabalha com arquitetura, né? A gente quer ir para a nuvem, quer todos os benefícios, mas a aplicação existente está toda amarrada numa tecnologia antiga, como um RabbitMQ rodando on-premises. E aí, joga tudo fora e começa do zero? Calma, não precisa. A AWS tem uma resposta para isso, o Amazon MQ. Ele é basicamente uma versão gerenciada desses brokers que a gente já conhece, como o RabbitMQ. Ele permite fazer o famoso lift and shift, pegar a aplicação do jeito que está e levar para a nuvem, com o mínimo, mas mínimo mesmo, de alteração no código. Ele foi feito para migração. Agora, se a aplicação já nasceu na nuvem, aí a conversa é outra. O jogo é diferente. Para isso, temos o Amazon SNS. Ele funciona como um megafone. Uma mensagem é publicada num tópico e, pá! Ela é distribuída instantaneamente para um monte de gente, um monte de sistemas. Pode ser um SMS, um e-mail, outra aplicação, não importa. É o modelo um para muitos. Ufa, a gente já caminhou bastante, né? Vimos um monte de conceitos e serviços. Então, chegamos à pergunta de $1 milhão. Com tantas opções, como é que se escolhe a ferramenta certa para cada trabalho? Olha só esse resumo. É o nosso kit de ferramentas. Do Redshift para cavar fundo na história dos dados, ao SNS para gritar uma mensagem para todo mundo, cada serviço tem uma missão muito clara. O segredo não é decorar o nome de todos, mas sim entender qual é o problema que cada um deles nasceu para resolver. No final do dia, é isso. A escolha da ferramenta certa é o que separa uma arquitetura boa de uma arquitetura realmente fantástica. A grande lição aqui é nunca perguntar só o que um serviço faz, mas sim por que ele existe. Cada um deles é uma resposta inteligente a um desafio de engenharia bem específico. E entender isso deixa a gente com aquela pulga atrás da orelha, né? A arquitetura que está sendo construída hoje, ela está mesmo pronta para o futuro dos dados?